Meus amados ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar o estudo. Você que tem nos assistido, tem estudado junto conosco, continua compartilhando, continua divulgando, porque Deus tem nos dado um ensinamento maravilhoso. Louvado seja Deus, você que está aí pela primeira vez, louvado seja Deus, inscreva-se no canal. Deixa aí o seu like, porque Deus tem uma bênção para você. Meu amado e querido ouvinte, nosso Deus, aquele que fez os céus e a terra, aquele que fez o mar, aquele que fez o universo, louvado seja Deus, as estrelas. Aonde existe um Deus que fez as estrelas que são maiores do que a terra. Imagine o tamanho desse Deus. Mas como o ser humano nunca vai entender a Deus, porque Ele é tão grande. Você olha lá as galáxias no universo e você vê lá um paredão escuro, sem fim. E tem muitos astronautas famosos que foram lá, viajaram em aeronaves sofisticadas de primeiro mundo, e até alguns disseram que passearam no espaço sideral, foram à Lua e não viram Deus. Que hipocrisia, que falta de entendimento. Louvado seja Deus. Mas vamos, louvado seja Deus, concluir esse raciocínio. Você não consegue ver Ele na galáxia. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque Ele é tão grande que Ele não cabe lá, mas Ele cabe dentro do nosso coração. Louvado seja Deus. Vamos falar sobre a apostasia, a unidade da família combatendo a apostasia. Esta é a lição de hoje. Deus abençoe a vida de vocês. Daqui a pouco estaremos, louvado seja Deus, lendo a palavra do Senhor. A unidade da família no combate à apostasia. Este capítulo abordará sobre as atitudes espirituais que a família cristã precisa adotar no combate às sutilezas de Satanás contra esta divina instituição. Deus criou o homem e a mulher e fez deles uma só pessoa, uma só carne. Louvado seja Deus. E é desse casal que saem os filhos, que vêm as noras, que vêm os genros, os tios e os avós.
Louvado seja Deus. Então, esta instituição é divina. E essa instituição, louvado seja Deus, foi constituída por Deus e é sagrada. E essa família precisa combater as apostasias que têm surgido, louvado seja Deus, nesse mundo moderno. Glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar aqui. Graças a Deus. A unidade da família. A unidade é um estado em que todos não somente se unem em torno de um propósito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos continuar. Mas também se unificam para desenvolvê-los. Foi com este propósito que o Senhor Jesus intercedeu ao Pai pela unidade dos seus discípulos, para que eles pudessem desenvolver a tão importante tarefa que lhe foram imputadas, como devemos ler. Leiamos a palavra do Senhor no capítulo 17 de João, verso 21. Para que todos sejam um, assim como Deus uniu o homem e a mulher e se tornaram um. Jesus aqui está dizendo para o Pai, para que sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O apóstolo Paulo ainda escreve aos Efésios dizendo: até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Eu gosto de repetir esse texto. Aleluia, varão perfeito, a medida e a estrutura completa de Cristo. Glória a Deus. Vamos repetir novamente. O apóstolo Paulo ainda escreveu aos Efésios dizendo: até que todos chegamos à unidade da fé. Unidade da fé. E ao conhecimento, não é do Gabriel, não é do arcanjo, ao conhecimento do Filho de Deus. Louvado seja Deus, aleluia, ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, e a medida e a estatura completa de Cristo. Você vai ser, louvado seja Deus, seguidor de Jesus Cristo. Deixa Ele ser Senhor da sua vida, porque Ele é varão perfeito e você não vai conseguir ultrapassar a medida dele. Louvado seja Deus. A medida, nós temos que crescer na medida e na estatura completa de Cristo. Se Ele é santo, nós fomos santificados por Ele. Aleluia, se Ele é, nós também seremos, porque Ele já nos deu a sua vitória. Apostasia, louvado seja Deus, combatida pela família na união. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Tendo em vista que a unidade da vida espiritual deve começar no lar. Louvado seja Deus. É por isso
que eu sempre converso aqui com meu filho. Cuidado com quem você namora. Cuidado, louvado seja Deus. Tem que arrumar uma moça que tem a mesma fé que você. Tem que arrumar uma jovem que teme a Deus como você teme a Deus, para poder, louvado seja Deus, esse casamento ser no futuro abençoado por Deus, porque tem que haver uma união geral, uma união de fé, uma união geral, porque louvado seja Deus, vamos para a igreja, todos vão para a igreja, vamos fazer uma oração, vamos fazer o culto doméstico, sem forçar ninguém, porque não adianta você ser o líder desta casa e forçar o filho, forçar a filha, não adianta. Tem que ser tudo para a glória de Deus. Presta atenção nesse estudo aqui. Louvado seja Deus. Muito bem. Glória a Deus. Tendo em vista a unidade espiritual, da vida espiritual, deve começar no lar. Tome como por exemplo Josué. Quem foi Josué? Josué foi um sucessor, assumiu o lugar de Moisés, uma grande responsabilidade. Moisés, um grande líder, louvado seja Deus, glória a Jesus, dirigia, louvado seja Deus, toda a grande Israel, louvado seja o nome santo do Senhor, e agora passa a responsabilidade para Josué, mandado por Deus. Deus manda Moisés colocar a mão em Josué, porque Josué ia ser o seu substituto. Muito bem, louvado seja Deus. Agora, Josué é o exemplo. Lá no Antigo Testamento, nós temos nessa lição, nesse estudo, glória a Deus, a apostasia na história dos profetas, dos sacerdotes e dos reis. Apostasia na história da Bíblia, está na Bíblia. Mas por que não falar da história de um homem que, assim que assumiu a responsabilidade da grande congregação de Israel, vamos ler a palavra do Senhor? Glória a Deus. Capítulo 24 de Josué. Vai abrindo a sua Bíblia aí. Muito bem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Josué, líder que substituiu Moisés na condição do povo de Deus, desde a descida a Canaã, com idade avançada, ajuntou Josué todas as tribos de Israel e Siquém, e chamou aos anciões de Israel e aos seus cabeças, e aos seus juízes e aos seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Muito bem. Depois dele haver detalhado as grandes coisas que Deus havia feito aos seus antepassados, concluiu com esta forte exortação, dizendo: agora, pois temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram
vossos pais, da além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Versículo 14. Pode alguma coisa ser mais espantosa do que esta? Um povo no deserto, vivendo na total dependência de Deus, sendo alimentado e guiado dia e noite, onde não lhe faltava absolutamente nada. Adorar ídolos, numa clara demonstração de oposição ao Senhor. Olha aí a apostasia, coisas que praticamos e que se torna oposição ao Senhor. Todo o povo de Israel, Josué sabia que no meio do povo de Israel, a maioria, quase todos, estavam envolvidos em uma idolatria. Louvado seja Deus! E ele chamou toda a congregação, chamou todo o povo. Louvado seja Deus! E disse para eles: agora, pois, temei ao Senhor. Glória a Deus! E servi-o com sinceridade e com verdade. Você tem servido a Deus com sinceridade e com verdade? Porque essa é a vontade do Senhor, que você o faça. Louvado seja Deus! Acabou a meninice. Tempo de criança já foi. Agora você é uma pessoa consciente. E você sabe que aquele que põe a mão no arado não pode voltar atrás. E se Josué tomou essa decisão, e o Espírito Santo fez questão, louvado seja Deus, de usar Moisés, louvado seja Deus, usar os escritores da Bíblia para escrever esse texto, louvado seja Deus. Então, irmão, agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade. Está entendendo? Lá ele mandou eles deitar os deuses, os quais serviram os vossos pais além do rio e no Egito, e servir ao Senhor. Meus irmãos, estamos vivendo uma época muito difícil, aonde as pessoas que se dizem cristãs, se dizem evangélicas, eles estão cheios, louvado seja Deus, eles estão cheios, as suas vinhas estão cheias de raposa, eles estão contaminados. Quer ver? Lá ele pediu para eles deixar os deuses. Aí eu chego no mercado, encontro lá um pastor com a camisa do Corinthians. Ô, irmão, não dá para deixar isso para lá? Somos tempos do Espírito Santo. A propaganda não é o Corinthians. A propaganda, louvado seja Deus, é a palavra de Deus que eu tenho que propagar. Tenho que ensinar, tenho que dar exemplo. Agora, que igreja é essa que o líder sai para a rua com a camisa do Corinthians? Louvado seja Deus, estamos combatendo a apostasia. Louvado seja Deus. Então deixa, assim como ele disse aqui, ó, deixai fora os deuses
que vossos pais serviram além do rio e do Egito? Louvado seja Deus, deixa aí a camisa do Corinthians. Louvado seja Deus. Chegou outro cidadão aqui na construção, aqui em casa, e perguntou para mim o que eu estava fazendo. Eu falei assim, eu estou fazendo aqui uma igreja. Fazendo uma igreja física. Porque a igreja espiritual somos nós. E aí ele diz, poxa, você é corajoso. Eu também queria fazer isso. Só que eu quero uma igreja para me pôr as minhas normas. Aí eu já falei, eu já pensei comigo, apostasia, mano. A igreja não é minha. A igreja é de Jesus, a igreja tem dono. E a igreja de Jesus, as normas são divinas, as normas são do céu. A doutrina está aqui, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Então deixa as picuinhas, deixa o pecadinho da internet, deixa, louvado seja Deus, aí esse time de futebol que você torce, isso não agrada o Espírito Santo de Deus. Volta ao primeiro amor, porque isso é apostasia. Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui. Presta atenção, Josué preocupado aqui. Glória a Jesus. Santo é o teu nome. Ele diz assim, aleluia. Sabemos que escolha define destino. Você tem que escolher. Se você escolher, essa escolha vai definir o destino. Josué propõe ao povo o seguinte: se vós parece bem aos vossos olhos servir ao Senhor, a quem servir? Se aos deuses, versículo de número 14 e 15, se aos deuses a quem servir os vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais? Porém, ó Josué dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha aí, irmão, que palavra maravilhosa. É por isso que eu te digo, Josué tinha uma casa abençoada. A sua esposa falava a mesma língua. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós precisamos, aleluia, vamos saber aqui, eu não vou comentar, mas vamos comentar o texto. O que é servir ao Senhor? Ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor, não podemos pensar em servir ao Senhor como judeu, de maneira nenhuma. O judeu é todo formalista, cheio de exterioridade, mas sim como um verdadeiro cristão. Louvado seja Deus. A Bíblia, ela foi traduzida para nós na língua portuguesa. Novo Testamento do grego e o Antigo Testamento do hebraico. Louvado seja Deus. Mas os judeus, eles não creem no Novo Testamento, não é todos. Os judeus, a maioria, os rabinos, eles não creem na existência de Jesus. Então, para que eu vou querer ser um judeu? De maneira nenhuma. Aí eu vou, aleluia, eu creio em Jesus, né? Louvado seja Deus.
o rabino judeu divino, eu creio nele. Glória a Deus. E ele me ensinou o seguinte: Jesus, chegando até a mulher samaritana que lhe perguntou, e ele disse para ela: louvado seja Deus, mas a hora vem, e agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Louvado seja Deus. Então tá aí, irmão, a palavra do Senhor, o que é servir a Deus, né? Aqui a adoração bíblica a Deus começa tão logo a um novo convertido tenha a convicção da sua salvação e possa dizer como Paulo: a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Está vendo? Então, a vida que você vive na carne, irmão. Estava falando do irmão lá com a camisa do Corinthians. Está vivendo na carne, mas não é, louvado seja Deus, no Filho de Deus. Não. É na sua carne mesmo. Está fora. Está em apostasia. Louvado, está em rebeldia. O outro que quer dirigir a igreja, mas colocar a ideia deles. O achismo humano não entra na igreja, não pode, porque senão a igreja perece. Quem tem que estar em atividade na igreja é o Espírito Santo. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Segundo, quem está incluído nessa expressão minha casa. Minha casa quer dizer a minha esposa, meus filhos, tudo tem que ter a mesma fé. Por isso que Jesus orou lá no capítulo 17 de João e pediu que os discípulos fossem unidos, como o Pai e o Filho é unido. Aqui tem que haver a união. Eu e minha casa. Minha casa quer dizer a união da casa, da esposa, dos filhos, no culto doméstico. Vamos dar a mão aqui, vamos agradecer a Deus pelo alimento, né? Glória a Deus. A unidade na oração, vamos orar junto, eu, minha esposa e os filhos. Vai ensinando a criancinha no caminho que deve andar, está escrito, né? Louvado seja Deus. A leitura e meditação da Bíblia, louvado seja Deus, né? Tem que haver a unidade e a dedicação no culto e nas atividades da igreja. Então tá aí, louvado seja Deus, eu e minha casa, eu e minha família, louvado seja Deus. A terceira, o que podemos fazer para que todos esses possam servir ao Senhor? Todos. Eu, minha casa, serviremos ao Senhor. Todos servir ao Senhor. O que eu posso fazer? Considerando que são as minhas famílias que integram a igreja com o corpo de Cristo, cada uma delas deve somar esforço. Cada pessoa tem o seu papel, a sua responsabilidade, deve somar esforço para praticarem as disciplinas, né, da vida cristã, para que as raposinhas, olha aí, as raposinhas não venham cirandar no jardim regado. Assim sendo, seus membros devem observar alguns exercícios espirituais descritos na palavra de Deus, como por exemplo, quando for orar, entra no seu quarto,
e ore a Deus, como disse Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por nosso cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino é o poder e a glória para todo sempre. Amém. Então tá aí, irmão, a palavra de Deus. A apostasia combatida pela família. A família tem que ser que nem Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, guardando a fé neste mundo corrompido. Deus abençoa, fique na paz e até a próxima lição. Deus abençoa.